Estou sendo um Neemias aqui, para dizer assim a você: Deus não tem o lugar que você está para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus quer que você se levante, porque Ele vai colocá-lo na sua terra prometida. Deus quer colocar você numa posição elevada. Deus quer fazer de você o Neemias da sua vida. Deus quer fazer de você, que hoje talvez é só um copeiro, mas Ele quer fazer de você um governador. Deus quer que você impacte a vida da sua geração. Deus quer que você impacte com o seu testemunho a vida de outras pessoas. Deus tem um final glorioso para você. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento todos vocês, que todos tenham uma manhã poderosa. Quero cumprimentar também os convidados aqui do Felipe, as autoridades, deputado Tenente Coimbra, seja muito bem-vindo. O André, assessor, e o Daniel Gonçalves, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? E todos vocês, vamos para uma manhã maravilhosa. Cada mensagem não é mais uma mensagem, cada mensagem é um direcionamento para a vida. Não se esqueça que Deus não está parado. Os planos de Deus não estão estagnados. Deus está se movendo o tempo todo. E nós não podemos nos esquecer disso para que nós possamos fazer parte dos moveres de Deus. Ele não muda, mas Ele se move. E Ele está o tempo todo se movendo. Por isso é tão importante. Lembre-se que a palavra sai do altar para o coletivo, mas ela chega de forma revelada ao indivíduo. E para que ela chegue de forma revelada ao indivíduo, que é você, tem que estar em espírito preparado para recebê-la. Senão você entra e sai e diz: o que ele falou? Não entendi nada, o que ele falou? E ele fala o tempo todo. A Bíblia diz, ora de uma forma, ora de outra, ainda que você não entenda, ele está falando o tempo todo. Agora, da forma que nós trazemos, não vai entender se não quiser. Que vai ser muito claro, eu procuro ser muito claro, com linguajar bem direto e simples, para você entender aquilo que Deus tem. Vamos lá? Tema de hoje, 1, 2, 3 e... Mais uma vez? Escolham hoje. O que você vai escolher hoje? Vamos ver. Gênesis 11, 26 ao 32, diz assim, aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, juntos
partiram de Ur dos Caldeus, diga comigo, para Canaã. Ponto. Mas, diga comigo, mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E aí, esse é o ponto importante aqui. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos lá. Essa é uma mensagem, é uma escritura que oferece lições incríveis, valiosíssimas. E cuidado que essa história está se repetindo hoje. Ela é muito comum hoje. Embora Terá tenha vivido muitos anos, a vida não foi marcada por feitos notáveis. Você pensar que uma pessoa viveu 205 anos e não tem uma história que impacta, não tem uma história que afeta, mas sim, você não vê nada de extraordinário na vida de Terá. Ele viveu mais que Abraão. O tempo de vida de Terá foi maior do que Abraão. Ele era pai de Abraão. Ele teve muitas oportunidades para se tornar um adorador do Deus vivo. Porque o texto, quando mostra que saíram juntos, partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mostra que o chamado não foi exclusivamente para Abraão, foi para ele também. Mas estudiosos acreditam que ele perdeu seu filho Harã, estabeleceu-se em Harã por causa daquela perda, fundou aquele lugar chamado Harã, e morreu naquele lugar chamado Harã. Olha que coisa. Sai de Ur, o que mostra que, por alguma razão, ele ainda não havia superado essa perda. Então, olha que coisa interessante. A vida de algumas pessoas se assemelha à vida de Terá. Elas recebem direções, elas recebem oportunidades, tem tudo para viver um destino glorioso, um destino poderoso, mas lamentavelmente terminam os seus dias num lugar que não era para terminar. Para no lugar que nunca deveriam parar. Por alguma dor, por alguma decepção, por alguma situação que aconteceu, não importa qual seja. Porque isso não vai mudar o resultado. Isso não vai mudar absolutamente em nada o resultado. E aí, se desviam do destino glorioso, poderoso, que Deus tem para ela. Continuam vivendo a mesma rotina de sempre, sem avanços, sem crescimento, sem progresso, sem vitórias. Pessoas que vivem remoendo o passado, perdas que sofreram. Quantas pessoas que estão terminando seus dias, talvez dizendo assim, não, essa era a vontade de Deus e nunca foi. Tem uma coisa que eu disse para os homens aqui, ontem, serve para todos os homens, tá? E receba com muito amor, que o meu intuito não é te ferir, mas dizer, todo problema é um problema de liderança. Ponto. Todo problema que nós vemos é um problema de liderança. Lideranças que não se levantam, lideranças que não se posicionam, lideranças que não têm a direção. É só a gente ver o que a gente está enfrentando no país. Olha o que nós estamos enfrentando, é um problema de liderança. Só que essa liderança replica cada um dentro da sua, dentro do seu nível de liderança. Quando nós falamos acerca, não só da vida de Terá, que viveu muito e não construiu nada de relevante. Diga comigo, viveu muito e não construiu nada de relevante.
Eu posso parar aqui e dizer assim, ó. Ontem eu dizia para os homens, como Deus chamou, colocou no coração de Neemias para operar aquela restauração, a primeira coisa que Neemias poderia ter dito, dentro dele eu acredito que veio essa guerra. Peraí, eu estou a 1.800 quilômetros de distância, estou numa posição bacana, estou numa posição privilegiada, sou copeiro do rei, cargo de confiança, ocupo uma posição tranquila, já me estabeleci aqui, já venci nesse lugar, o que eu vou caçar problema para a minha vida? Eu vou mexer nisso para quê? Ir para Jerusalém, restaurar o que está lá em ruínas há mais de um século. Gente nasceu naquela desgraça e gente morreu naquela desgraça. Olha que coisa louca, gente nasceu naquela situação terrível e gente morreu naquela situação terrível. Agora, era vontade de Deus? Não. Tanto não era vontade de Deus, porque quando se levantou alguém que se posicionou, alguém que se levantou como uma liderança forte, alguém que atendeu o chamado de Deus, porque quando Deus chamou, eu imagino que teve um calafrio na barriga daquele cara. Houve um calafrio, peraí, eu estou bem, eu vou caçar problema para a minha vida. E mexer numa coisa que está aí há tanto tempo. Mas líderes se levantam assim. Autoridades se levantam assim. Não, isso não vai ser um problema crônico. Chegou, mas vai sair. E aí Deus coloca no coração dele para restaurar e ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, aí começa num processo de oração, porque a gente quando não sabe o que fazer, a gente precisa fazer uma coisa, orar. Começou 4 meses de oração, jejum. Por quê? Dependia de vários fatores, ele precisava que Deus movesse o coração do rei. Ele precisava que Deus movesse o coração de autoridades. Das autoridades desse recurso e autorização. Pessoas que tivessem envolvido, e Deus foi movendo tudo, Deus foi tocando em tudo. Nós não viveremos uma grande vida se nós nos estabelecermos no lugar errado. Vamos para a nossa frase maravilhosa? Diga comigo, mudança dói. Não mudar dói muito mais. Qual dor você quer passar? Mudança dói. Não mudar dói muito mais. É uma escolha. Dói mudar? Dói. E não mudar? Dói muito mais. Porque o não mudar entra a dor do arrependimento. Terá, se você não sabe, Ur dos Caldeus era a antiga Babilônia. E o pai de Abraão, Terá, ele era um adorador de deuses pagãos. Ele era há estudos que indicam que ele confeccionava imagens, ele era um idólatra. E aí, é importante lembrar que ele mesmo tendo a oportunidade de viver uma fé nova, Deus chamando para uma nova geografia, Deus chamando para um lugar novo, ele continuou no mesmo lugar, um idólatra. E tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tudo que ocupa o nosso coração, pode ser um Deus, pode se tornar uma idolatria no nosso coração. Porque quando se fala de idolatria, não pense você só porque você tem uma imagem pregada na parede ou você adora um Deus pagão. Você pode adorar o seu ego, você pode adorar os seus bens, você pode adorar coisas, colocando coisas, o seu tempo pode ser mais usado para coisas que você permitiu que entre e ocupe o lugar de Deus na sua vida, ocupe o primeiro lugar. O problema é que Terá se tornou um influenciador da destruição da sua própria vida e dos seus familiares.
Porque quando Terá parou, diga comigo, a família parou. Vamos lá, mais uma vez, diga, quando Terá parou, diga, a família parou. Olha lá, ó, a família parou e ficou lá parada, porque Terá parou. Nós precisamos estar atentos, porque quando ocupamos uma posição de autoridade, de liderança, se nós paramos, quem está debaixo da nossa liderança para. Se nós avançamos, quem está debaixo da nossa liderança avança. É necessário que nós tenhamos discernimento para identificar o que tem atrasado a nossa vida. Paramos aonde? Paramos no tempo. Paramos por quê? Será que eu não estou remoendo coisas do passado? Será que eu não estou permitindo que coisas atrasem a minha vida? Pessoas, indivíduos como Terá, vivem, mas não constroem nada de relevante. É por causa de um posicionamento. É justamente por conta de um posicionamento. Faz escolhas erradas. A gente aprende que errar é humano, contudo, ele persistiu nos erros, não aprendeu, não evoluiu, não cresceu, terminou ali. Sai para ir para um lugar, para no meio do caminho e não segue na direção do seu destino. Reflita você, antes de eu continuar aqui. Quantos saíram e disse assim: eu vou construir, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou construir uma grande vida. Eis-me aqui, Senhor, para o teu chamado. Porque cada chamado de Deus causa um calafrio interno. Vai mexer conosco. O que nos tira da zona de conforto vai mexer conosco. Vai incomodar. Muitos não são ensináveis. Não têm o coração ensinável. Que é uma oração que nós fizemos aqui ontem. Senhor, alinhe o meu coração com o teu. Que o meu coração esteja alinhado com o seu. Porque se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu sei que essa palavra incomoda. Porque a gente quer dizer assim, não é culpa minha. Claro que é. É tudo responsabilidade nossa. Bispo, mas o senhor não sabe pelo que eu passei, quem não passou? Quem não passou? Quem não tem uma história triste? Quem tinha tudo? Quem não enfrenta desafios na vida? Quem não foi criado num lar disfuncional? Quem não teve decepções na vida? Quem não teve vontade em algum momento de jogar tudo para o alto? Quem dentro de si uma hora não disse, será que vale a pena? Agora nós temos que fazer escolhas. Lê ali 1, 2, 3 e... Escolha hoje. Qual é a escolha? Porque não escolher também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Escolha hoje o posicionamento. Escolha hoje como você vai se levantar. Escolha hoje que posicionamento espiritual você vai ter. Porque, como diz, se nós soubéssemos o que fazer para chegar lá, nós já teríamos feito e já estaríamos lá. Mas nós precisamos partir do ponto de partida. Eu preciso orar. Eu sou o Neemias da minha vida. Eu sou o Neemias da minha casa. Eu sou o Neemias. Você vê, vamos confrontos aqui de lideranças. Uma liderança parou, morreu num lugar, e uma liderança que estava lá numa zona, talvez numa situação confortável, se levantou para mudar uma realidade, para mudar um caos que estava ali, famílias sendo destruídas, famílias sendo envergonhadas. Como Neemias diz assim, olha a vergonha que nós estamos. Olha o fundo de poço que nós estamos. Se levante. Vamos lutar. Lute pelas vossas casas, lute pelas vossas famílias, lute pelos vossos filhos.
Precisou alguém chegar e despertar e dizer: vamos sair dessa realidade vergonhosa, vamos sair desse caos que nós estamos. Diga: toda a casa precisa de um Neemias. Diga: toda a família precisa de um Neemias. Seja um Neemias, seja você homem ou mulher, seja um Neemias da sua casa. Seja um Neemias da sua vida. Que se posiciona, que diz: vamos lutar, nós não vamos terminar os nossos dias assim. Nós não vamos terminar a nossa história desse jeito, esse caos, essa vergonha, essa humilhação. Continuar sendo roubados. Famílias nasceram, crianças nasceram, envelheceram, porque 120 anos, envelheceram e morreram naquele caos. Agora, nós estamos na nossa geração, tendo a oportunidade de viver uma história poderosa. Aqui não é religião não, tá? Deixa eu dar um choque de realidade. Se você acha que isso aqui é mais uma religião, você se enganou. Religião nunca mudou a vida de ninguém, nunca vai mudar. Se você acha, sabe por que muitos estão decepcionados com a religião? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E todo mundo: amém. Foi a primeira oração que você aprendeu e não mudou nada na sua vida. Porque a fé cristã são decisões diárias. A Bíblia Sagrada é uma caixa de ferramenta que você constrói o que você quiser e destrói o que você quiser. Agora, se a única chave nessa caixa de ferramenta que você sabe usar é a ferramenta chamada Pai Nosso, com uma chave de fenda você faz o que você quer? Sim ou não? Sim ou não? Com a chave Phillips você faz o que você quiser? Não. Então tem muito mais do que uma chave, uma ferramenta. São ferramentas para todas as áreas da vida. São ferramentas para você conduzir a sua vida com excelência e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, para que todas as áreas funcionem. Todas, não é uma, todas. Agora, o que adianta ter uma caixa de ferramentas gigantesca, um manual de vida, e eu ignoro a maior parte delas? Vou repetir. Muitas pessoas estão terminando os seus dias ou estão paradas no lugar que não é o lugar que Deus tem para você. Bispo, mas eu não sei o que fazer, sabe? Começa com oração e um posicionamento espiritual. Comece se aprofundando no relacionamento com Deus. Comece alinhando o seu coração com o coração de Deus. Comece tratando os problemas da inconstância que você tem, da oscilação que você tem. Comece tratando esse problema que tudo que você começa, você não tem continuismo. A hora que você encontra uma dificuldade, você para. Comece vencendo as suas emoções e não faça mais as coisas baseadas nas emoções. Porque tudo que você fizer baseado nas emoções vai dar errado. Todas as escolhas que você fizer à base de emoção vai dar errado. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra. Diga comigo: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe... Olha que coisa incrível. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma... Sai daí. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, diga comigo, Abraão tinha 75 anos quando saiu Peraí, levou sua mulher Ló, seu sobrinho, todos os bens que havia acumulado
os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali, diga comigo, um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, olha aqui para mim, por favor. Não parar em Harã? Não se estabelecer em Harã? O pai de Abraão, Terá, não morreu em Harã? O que o Senhor vem e diz a Abraão? Levanta e sai daí. Sai desse lugar, sai dessa geografia, sai desse sistema religioso que você está. O que Deus estava dizendo assim, ó? Ele deveria romper com o sistema religioso, o domínio que levava àquela destruição espiritual, aquela estagnação. É um posicionamento. Espera aí, eu vou sair dessa geografia, eu vou sair desse meio, eu vou sair. Deus tinha algo com ele, mas mudanças precisam. Sabe o que eu mais admiro em Abraão? É a coragem para aos 75 anos de idade tomar uma decisão radical. Não vou terminar os meus dias aqui. Quantos anos, gente? Quantos anos? Quantos você tem? Ele precisava sair do meio para que Deus pudesse formar nele, a partir dele, um povo separado que conhecesse o Deus vivo. Era a partir dele. Você tem que sair daí, que a partir de você eu vou fazer algo grande. A partir da sua descendência, eu não pude fazer com o teu pai, mas eu faço com você. Deus estava pedindo a Abraão que deixasse, presta atenção, as proteções, os vínculos que garantiam segurança, herança e identidade. Seria muito mais confortável ficar lá? Sim ou não? Para que eu vou me aventurar aos 75 anos de idade, gente? Eu não sou mais menino, já sou um senhor. Isso era extremamente radical, porque a identidade pessoal e a sobrevivência dependia do clã. Só que a fé do clã, a fé da família já não servia mais. A fé da família estabeleceu naquela estagnação. Deus estava chamando para algo novo. Deus estava falando assim, ó, quero que você confie totalmente em mim, não em tradições. Diga comigo, em tradições familiares. Diga o status herdado ou alianças locais. Não, você vai confiar em mim. Vai confiar em mim. Porque sou eu que vou te levantar. Sou eu que vou fazer algo grande com você e a partir de você. Não, você não vai confiar em tradições. Quantos de nós aqui, vem cá. Quantos de nós achávamos que o futuro estava na herancinha que os nossos pais iam deixar para nós? É verdade ou não é? E nem herdar nada herdou. E se herdou, não virou nada. Muitos têm essa experiência. Por quê? O que Deus tem com você é com você, o que Deus tem na sua vida e quer te ensinar, dependa dEle. Deixa Ele te levantar. Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te erguer. Ele tem um propósito grande com você e a partir da sua descendência. O Senhor queria formar uma nova história sem contaminações do passado e a partir de um relacionamento pessoal, uma fé viva e obediência a Ele. É o que Deus queria. Qual a única segurança que nós temos? Deus. É a única. É a única segurança que nós temos, é Deus. Quem estava aqui no testemunho da semana passada? Foi tomar um remédio para fazer um tratamento, quase foi a óbito por causa do remédio.
vai tratar um negócio, vai quase a óbito por causa de um tratamento errado, um direcionamento errado. A pessoa não estiver em Deus, nós estamos vendo aqui, que segurança nós temos, se não for em Deus? Quantos de vocês perderam familiares agora na pandemia? Quantas pessoas quebraram agora na pandemia? O que nós estamos vendo no país, que segurança nós temos? Se não for a segurança em Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, que segurança nós temos? E nos posicionarmos. Não é ficar escondido, não. Não é ficar escondido, não. É nos posicionarmos. Não é se misturar, não. Vocês pesam para vocês. Uma das primeiras coisas que eu disse para o Felipe, e falo para o senhor, deputado, tem um peso gigantesco sobre vocês. Vocês não vieram para ser mais um. Não vieram para se misturar. Vieram para fazer a diferença. Porque está o caos que está, justamente porque muitos foram na mesma onda, foram igual. Nós estamos vivendo a vergonha que nós estamos vivendo hoje, culpa de nós cristãos, que não nos posicionamos. Homens e mulheres que lamentavelmente fugiu para sua zona de conforto, não assumiu a posição. Cada vez que nós cedemos o nosso espaço, nós enfrentamos situações como está aí, porque nós estamos cedendo nosso espaço. Quem deve ser o povo que lidera? Quem deve ser o povo que é cabeça? Homens e mulheres de Deus, que não tem medo de se posicionar, que não tem medo de confiar na palavra, de ser dirigido pela palavra, que mostra que os princípios e valores bíblicos são os que funcionam. É o que dá certo, não tem nada a ver com religião, são princípios, são valores que funcionam. Que traz sucesso em qualquer tempo da nossa história. Nós somos confrontados. Deus está nos chamando para um posicionamento. Quando nós não atendemos o chamado, louvado seja Deus, porque Neemias atendeu o chamado e ele mudou. Começou como copeiro, libertou o povo da escravidão, reconstruiu o que estava ali em ruínas há mais de um século e terminou como governador. Nós, quando entramos num lugar, nós não entramos para ser mais um. Ou entramos? Sim ou não? Não entramos para ser mais um. De mais um não precisa, porque mais um está cheio. Ah, mas está todo mundo fazendo, eu não faço. Quem não faz hoje, se dá mal, eu não faço. Vamos ver o final. O final que conta, né? Como disse, agora semana passada, a Bíblia não diz que o final, quarta-feira eu disse sobre isso, o final é melhor que o começo, não diz? Sim ou não? Só que nunca, as pessoas não chegam até o final para saber se é. Para no meio do caminho. Quantas pessoas não estão sabendo, não estão desfrutando, para desfrutar, experimentar que o final é melhor do que o começo. Por quê? Porque eu não chego lá, eu paro no caminho. O final é muito melhor do que o começo, só que você não pode parar, você tem que chegar no final. Então o sacerdote perguntou a Estevão, lá em Atos, agora eu estou indo lá para Atos, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, antes de morar em Harã, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Abraão obedeceu
ainda longe da terra prometida. Sabe uma coisa linda? Sem templo, sem lei, sem sacerdócio levítico, uma obediência proveniente de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Engraçado, né? Eu fico encantado com isso. O cara não tinha um templo, não tinha um pregador para pregar para ele. E já tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não tinha gente ensinando todos os dias, não tinha. Então Josué, vamos voltar para Josué agora. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. O bispo está bravo hoje. Estou bravo, gente? Sim ou não? Estou sendo um Neemias aqui, para dizer assim a você: Deus não tem o lugar que você está para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus quer que você se levante, porque Ele vai colocá-lo na sua terra prometida. Deus quer colocar você numa posição elevada. Deus quer fazer de você o Neemias da sua vida. Deus quer fazer de você, que hoje talvez é só um copeiro, mas Ele quer fazer de você um governador. Deus quer que você impacte a vida da sua geração. Deus quer que você impacte com o seu testemunho a vida de outras pessoas. Deus tem um final glorioso para você. A Ele. Estou bravo não. Não estou bravo não. Mas nós precisamos de um choque. Às vezes nós estamos reclamando: Senhor, até quando? Até quando você fizer a escolha. E a escolha não é a boca que faz. São as nossas decisões. Volta só para eu dar sentido. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Olha a convocação de Josué. Autoridades. Opa, volta aí, por favor. Convocou as autoridades, diga comigo, os líderes, os juízes, os oficiais. Olha que lindo. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive, que nominho está ali? Inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor. Gente, quem é Naor? Você não sabe, né? Porque é assim que acontece com quem não tem história. O que esse cara fez? Então, é assim que acontece com quem não tem história. Você viu? Eu pergunto quem é Abraão, você sabe. Eu pergunto quem é Terá, quem é Naor, você não sabe, é irmão dele. Cadê a história? O que fez de relevante? O que construiu? Nada. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a quem? A outros deuses. Por isso que o Senhor falou: sai de lá. Sai daí. Sai daí, esse não é lugar para você. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e conduzi por toda a terra a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque. Quer dizer, Terá foi citado como parte de uma geração que prestava culto a outros deuses, uma geração idólatra. Isso mostra que Deus, ao chamá-lo, tira ele daquele ambiente pagão para estabelecer com ele uma aliança com Deus vivo. Espera aí, você vai entender o que quer dizer isso aqui. Terá representa o passado idólatra, o qual Abraão foi separado para iniciar uma nova história, uma linhagem de um povo escolhido. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Olha que coisa linda, eu os entreguei. Você teve luta, você enfrentou gigantes, você enfrentou desafios gigantescos, mas eu entreguei a vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi, diga comigo em voz alta, bem forte, diga comigo, não foi a espada
e o arco que lhes deram a vitória. Olha que coisa, não foi o armamento de vocês, não foi o exército de vocês, não foi o arco de vocês, não foi... O que Deus estava mostrando aqui? Que tudo vem do Senhor, tudo provém. As vitórias e conquistas são obras dele. O resultado não é resultado da força do nosso braço unicamente. Temos que lutar? Temos que lutar. Mas se Deus não der vitória, quem vai dar? Você? Não. Se fosse só luta, se fosse só força do braço, muitos já estariam muito à frente. É verdade ou não é? Nós precisamos de proteção o tempo todo, nós precisamos de graça, nós precisamos de favor, nós precisamos de Deus. Deus, quando nós encontramos graça em Deus, tocamos o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. Temos o favor de Deus, teremos o favor dos homens. Neemias dizia assim: nosso Deus lutará por nós. Visto que a mão bondosa de Deus estava sobre mim, quer dizer, o rei me favoreceu. A mão bondosa do Senhor estava sobre mim. Reconhecendo. Olha o que diz. Êxodo 23, 27 diz: o Senhor enviou terror e confusão, fazendo com que todos os inimigos fugissem diante do povo. Deuteronômio 7,20 diz: Deus enviou pânico, vespões, algumas versões para expulsar os inimigos. Algumas versões está assim: na conquista de Jericó, as muralhas colapsaram por causa do poder de Deus. Então foi eles? Quem podia derrubar aquelas muralhas? Quem podia causar confusão aos inimigos? A reconstrução dos muros de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, foi realizada pelo poder sobrenatural do Deus vivo, porque era uma obra que estava lá aproximadamente mais de 100 anos, mais de um século, 120 anos, e ninguém conseguiu mudar. Agora chega Neemias na graça, pedindo a Deus: esforça as minhas mãos, capacita-nos para isso, Senhor, nos dê força para isso, meu Deus. E em 52 dias mudou aquela realidade. Deus moveu o coração de um rei para favorecê-lo, para abrir portas, para a reconstrução daquilo que estava em ruína, das muralhas. Quer dizer, um problema crônico, resolvido. Então, Neemias o tempo todo lembrava o povo: lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e que Ele luta por seu povo. Todo o tempo ele dizia isso, lembrando ao povo: lembre-se, lembre-se. Lembre-se de Deus, lembre-se, não é força do braço, lembre-se, parava, orava: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê força, Senhor, esforça as nossas mãos, Senhor, olha o que eles estão fazendo, Senhor, não perdoe, Senhor, faça justiça, Senhor, o tempo todo em oração. Salmo 77, 11, 14, declara: recordarei os feitos do Senhor, sim, recordarei os teus milagres de outrora. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos poderosos. Quer dizer, o tempo todo nós nos lembramos dos feitos do Senhor. Quer dizer, não foi obra nossa. Não foi simplesmente pela força do nosso braço, a nossa capacidade. O Novo Testamento, João afirmou que Jesus fez tantas outras coisas que não seriam capazes de ser registradas em todos os livros da terra. Se fosse registrado tudo que o Senhor fez, não teria livro suficiente para registrar. Assim, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moraram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor. Diga comigo: tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga novamente: integridade e fidelidade. Mais uma vez: integridade. O que é integridade, gente? Inteiro. Inteiro. Não queira servir o Senhor com partes. Inteiro. Integridade é uma peça inteira. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito. Sirvam ao Senhor. Observe que Josué tem uma coisa linda, presta atenção.
Quem está com a vida muito abençoada, levanta a mão, por favor. Esse é o momento mais delicado da sua vida, por sinal. Por que é o momento mais delicado da sua vida? Por que é o momento mais delicado da sua vida? Porque toda a leitura que eu fiz agora, essas últimas leituras, foi Josué fazendo um alerta, nos últimos dias de Josué, ele fazendo um alerta ao povo, depois de entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida. E o zelo dele em ver que esse povo, a história de Israel foi marcada por ciclos de fidelidade e apostasia. Diga comigo, fidelidade e apostasia. Então, horas eles estavam firmes com Deus, horas estavam se desviando. Hora que a coisa apertava, eles se voltavam para Deus. Quando a coisa aliviava, eles relaxavam, já não buscavam mais, já começou a se contaminar, já começou a imitar a fé do povo da terra, já começou a viver uma fé misturada, que não é diferente. Todas as vezes que você estiver firme com Deus, pode prestar atenção, sua vida anda. Quando a sua vida anda, parece que você tem a sensação que tá maravilhoso. Agora eu não preciso fazer as mesmas coisas que eu fazia, eu não preciso do mesmo nível de comprometimento. Aí você começa a se distrair, aí a sua vida desanda. E vai ser assim sempre, para o seu próprio bem. Não preciso, é só você, não vai por mim não, vai por você que você já sabe disso. Todas as vezes você pega para valer, você volta e vai e busca Deus, prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar, Deus começa a restaurar a bagunça. Aí depois de restaurado parece que a gente precisa, relaxa. Depois, lamentavelmente, ele estava dizendo assim, vigia, cuidado, olha o que Deus fez na vida de vocês, olha toda a obra que Deus fez na vida de vocês, olha a transformação. Hoje vocês estão aí na terra prometida, estão desfrutando, agora cuidado. Foi uma advertência, porque, e lamentavelmente, depois que Josué morreu, você acredita que esse povo se perdeu? Depois de tantas conquistas, tantas realizações, esse povo voltou a fazer o que Deus reprova. A nova geração não conhecia o Senhor. A nova geração não conhecia o que Deus havia feito. Em Juízes 2, mostra que o povo não conhecia, a nova geração não conhecia os feitos do Senhor. Por quê? E não reconhecia os feitos do Senhor? Porque a geração anterior havia falhado em transmitir os feitos do Senhor de forma consistente à próxima geração. Então, não sabia nem das obras do Senhor, não sabia. Os feitos se refere a toda aquela operação sobrenatural que Deus veio fazendo. Tira do Egito, tira da escravidão, leva no deserto, extrai água da rocha, manda o maná todos os dias, manda carne para comer à vontade. O sobrenatural implode as muralhas de Jericó, abre o mar vermelho. O povo não conhecia, porque os pais não transferiram. Sabe que muitos pais choram hoje por conta disso, né? Porque parece trabalhoso demais a gente parar e gastar tempo e contar aos nossos filhos o que Deus tem feito, o que Deus fez no decorrer da nossa jornada, da nossa história. Ensinar os feitos, fazer como Deuteronômio ensina. Quer deitado, quer andando, quer comendo, quer sentado à mesa, quer andando nas ruas, vai ensinando os seus filhos, vai incutindo aos seus filhos, porque os filhos não conheciam. Esses feitos extraordinários eram a base da identidade de Israel, como o povo escolhido, a vitrine para o mundo, e eles não sabiam disso. Isso deveria ser lembrado continuamente. Lembre-se dos feitos do Senhor. De vez em quando você precisa fazer uma retrospectiva na sua jornada. Você precisa lembrar de onde Deus te tirou.
Você precisa lembrar quando seu coração ardia e pedia coisas simples que hoje você já está vivendo há muito tempo, ó, já se tornou comum na sua vida. Ah, mas era para acontecer. Não era não. Não era não. Quanta gente estava cheia de sonhos. Quantos que caminhava junto com você e não está onde você está? Quantos que eram amigos seus e compartilhava de projetos e sonhos com você e não chegou onde você está? Quantos amiguinhos talvez você teve que você dizia assim, nós vamos crescer juntos, nós vamos viver, nós vamos construir, nós vamos para a NASA. Pensa que eu não sei, que você falava aí, principalmente os homens, nós vamos para a Lua. E você tem vivido coisas de seus amigos. Você construiu uma família. Você tem prosperado, Deus tem te dado um nome. A misericórdia de Deus caminhou sobre você. Se não fosse a misericórdia de Deus, não era para você estar aqui. Quando já sofreram um acidente que Deus te guardou e te livrou? Quantos passaram por uma cirurgia que talvez não era para você estar aqui? Quantos livramentos que você sabe e o que você não sabe? Quem te abriu a porta que você está hoje? Quem te favoreceu? É verdade ou não é? Não, eu me esforcei bastante. Não, querido, o esforçado talvez tem gente que se esforça mais do que você. Seja mais grato. O texto diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. A vida de muitas pessoas se assemelha à vida daquele povo. Pessoas que faz o que vem à sua cabeça, faz do seu jeito, o seu jeito não funciona, o meu jeito não funciona, o nosso jeito não é o que funciona. Nós precisamos seguir o jeito de Deus. Os planos são dele, os propósitos são dele. Daqui a pouco eu estou terminando a minha jornada, você está terminando a sua. Eu parto, você parte, nossos pais partiram, eu daqui a pouco estou partindo, a terra continua, a terra é dele. O propósito é dele. Quantos passaram antes de nós? E já partiram. A terra continua, o propósito continua, até chegar o momento final da conclusão de tudo. Nós não podemos repetir os erros dos nossos antepassados, que adotam práticas do mundo sem distinguir nada, seguem os mesmos caminhos daqueles que têm errado, que não construíram nada. Muitos estão repetindo histórias. Quem muito errou, às vezes a mentalidade acaba sendo moldada pela cultura. Mentalidade moldada pela? Mentalidade moldada pela? Essa é a cultura. Nós somos contra a cultura. Cada vez mais tem se agravado. Josué diz assim, agora temos, Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito. Sirva ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Vamos lá em voz alta, diga comigo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um posicionamento de uma liderança forte, cara. Olha, esse é o posicionamento, esse é um posicionamento, essa é uma escolha. Josué vem e diz assim para aquele povo, estou terminando, meu filho.
Eu já venci, já subi, nós conquistamos essa terra. Josué é um livro de conquistas. Ele foi o líder que colocou o povo na terra prometida. Aí, quando ele está terminando a sua jornada, ele faz esse sermão, reúne todo mundo, faz um sermão, faz a advertência, o zelo dele para despertar aquele povo. Cuidado! Vocês parem de oscilar em dois caminhos. Vocês estão vivendo uma fé misturada. Vocês viveram no Egito, agora às vezes está servindo Deus do Egito. Vocês viveram lá em Ur dos Caldeus, estão vivendo e servindo aos deuses de Ur dos Caldeus. Agora estão aqui em Canaã, servindo aos deuses de Canaã. Sirva, escolha quem vocês vão servir, cada hora vocês estão num lugar. Agora escolha o que vocês vão fazer. Eu e a minha casa serviremos ao... Olha que posicionamento. Olha que liderança forte. Olha que impacto. E esse tipo de liderança que está faltando. Pessoas que não oscilam, pessoas que não estão cocheando em dois caminhos, dois pensamentos. Ah, não sei se eu quero Deus, não sei se eu quero servir, não sei, a vida está passando, filho. Está passando. As oportunidades estão aí, todos os dias é uma nova oportunidade. Os portais estão sendo abertos continuamente. E justamente por essa falta de foco a gente não vê. Justamente por essa falta de foco, às vezes até o que conquistamos começamos a perder. Pelas essas distrações. Ele preocupado com a geração futura para que eles estabelecessem a conquista e continuasse vencendo, continuasse crescendo. Eles não caíssem em maldição por desobediência, porque desobediência traz maldição. A desobediência traz maldição, traz consequência. Mesmo na terra prometida, no melhor momento de prosperidade, eles mantiveram costumes e a mentalidade errada, depois de ir tão longe o comportamento dos seus antepassados. Eles tomaram os deuses daquela terra, que inclusive são os deuses que eles viram Deus derrotar. Isso que o Senhor está falando. O que pode se tornar um Deus na sua vida? Tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um Deus na sua vida. Inclusive seu tempo. Porque é o tempo que deveria ser dedicado a um relacionamento com Deus, para você receber de Deus os direcionamentos, para você louvar e adorar ao seu Deus. É como eu sempre falo de Daniel. Daniel, um dos líderes do Império Babilônico. Não estou falando de um país. Rei de reis. Cabeça de nações. Parava 3 vezes ao dia para orar. 3 vezes ao dia. Será que ele não tinha tempo? Porque se você lidera um negócio pequeno e você diz que é tão corrido, agora imagina um cara que tem que deliberar para nações. Não é um país. É como se o cara estivesse à frente de todos os países. E ele é um braço, uma autoridade importante. Imagina quanta coisa tem para fazer. Mas como compromisso, 3 vezes ao dia ele parava para orar. Porque ele sabia que é somente em Deus. Por isso que entra governo e sai governo, entra rei e sai rei, e ele continua por cabeça. Ele continua sendo honrado por Deus. Está entendendo? Porque o segredo estava em Deus. Mesmo em país estrangeiro. Que são ensinamentos que nós precisamos
trazer para a nossa vida? Ah, bispo, isso é história bíblica. Não, não é. Está cheio de Daniéis aí. Está cheio de Neemias por aí. Está cheio de pessoas improváveis. Nós não fizemos a fila dos improváveis outro dia aqui? Sim ou não? Cheio de improváveis. Cheio de improváveis que Deus está levantando. Agora, levantando com o quê? Com propósito. Não se trata simplesmente. Escolher hoje servir ao Senhor implica em rejeitar ídolos modernos, valores, prioridades ou práticas que competem com Deus no coração do homem, um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Quantos de vocês eram improváveis? Algumas pessoas priorizam a sua agenda lotada em detrimento à manutenção da fé. Diga comigo, uma agenda lotada em detrimento à manutenção da fé. Que a fé precisa de manutenção. Você não vai manter a fé se você não tiver uma agenda que alimente a sua fé. Você não pode correr o risco da burrice que Sansão fez. Ele foi do jeito dele. Quando ele menos esperou, Deus arrancou o espírito dele. Ele já não tinha mais. Quando ele achou que ele ia arrebentar, ele foi arrebentado. Porque o espírito já não estava mais nele. Está entendendo ou não? Imagina, você está acostumado só com o resultado positivo. Sucesso eu vou, porque Deus é comigo. Eu vou arrebentar, eu não perco uma batalha, eu não perco uma guerra. Mas você foi sem direção. Agora Deus, o espírito dele não está com você mais. E aí você vai e quebra a cara. Por quê? Porque você não houve manutenção da sua fé. Ouve Deus falar com você, Deus te dirigir. Deus alinhar o seu coração com o coração dele. Coração alinhado, Deus está procurando homens assim. Homens com coração alinhados ao coração de Deus. A terra é dele, gente. A terra é dele. Outras pessoas buscam desenfreadamente por status, bens materiais, validação social, que pode se tornar deuses que ditam decisões. Pode se tornar deuses. Não é só a validação. Que adianta o mundo bater palma para nós e nos aprovar e o Senhor está olhando falando assim: pobre, cego, nu, miserável. Você acha que vai até onde? A gente está buscando a aprovação de todo mundo, para todo mundo bater palma para nós, e Deus olhando para nós e dizendo assim. Às vezes nós somos pressionados para nos conformar com os valores do mundo, materialismo, relativismo moral, hedonismo, prazer imediato, que é semelhante ao que Israel enfrentou. Quem está entendendo a mensagem, por favor? Que escolha você faz hoje? É uma lei, quer muito, dê muito. Você quer muito? Se não quer, não reclame. Você quer muito, dê muito. Não é a quem muito é dado, muito será cobrado? Sim ou não? Dê muito. Ah, eu fui no culto hoje. Ok, maravilhoso. O que você aprendeu? O que você pegou para a sua vida? Qual a escolha que você tomou? Qual a escolha que você fez? O que a mensagem te impulsiona? Quais as decisões? O posicionamento
a fé com Deus. Não se amolde, nem se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Quer dizer, não haja conforme, não se conforme, não assuma o modelo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. O que você quer? Quantos anos você tem, Felipe? 24. Quantos anos você tem, deputado? 34. Super jovens. Olha que coisa linda. Deus levantando cada um na sua posição. Deus levantando pessoas em cada lugar da sociedade. É tempo que Deus está levantando. Você viu quantos empresários da igreja estão crescendo? Eu falei ontem para os homens, observe esse momento, se aproxime. Se aproxime, tem uma onda de crescimento absurdo. Tem uma onda de crescimento absurdo. Nós vamos, a partir de agora, Deus está levantando um povo poderoso. Deus está levantando gente com poder de influência. Você vai perder o mover. Deus vai colocar os seus numa posição elevada. Escolha servir o Senhor, escolha os princípios e os valores. Escolha alinhar com Deus, faz uma aliança com Deus. Deus nunca perdeu, Deus nunca errou, como é que você vai perder? Você vai ser testado? Você vai ser testado. Você vai ser provado? Você vai ser provado. Você vai passar pelo fogo? Vai passar pelo fogo. Porque Deus quer fazer de você uma joia preciosa. Mas se Deus determinar que você vai ocupar o lugar que Ele tem para você, ninguém pode impedir isso. Se Deus determinar que você será grande, quer as pessoas queiram ou não. Então escolha. Deus está levantando. Vamos aproveitar e se mover. Por um lado, o caos se levanta, por outro, Deus está levantando um exército. Quando que o mal venceu o bem? Quando? Nunca, e não vai vencer. O pior é que você já sabe o fim da história, gente. A gente já conhece qual é o final da história, fica do lado certo. A gente já sabe qual é o final da história. Fique do lado certo, escolha estar do lado certo. Que a história tem um final, já está escrito o final dela. E se você escolher estar do lado certo, é sedutor, é sedutor. É sedutor para mim, é sedutor para eles, é sedutor para vocês. Porque o mundo é sedutor. A sedução está o tempo todo ao nosso redor. Nós estamos aí envolvidos num sistema, numa cultura, que se você não tiver o Espírito de Deus, daqui a pouco você é mais um. Naturalmente você é mais um. E Deus não te chamou para ser mais um. Diga comigo, Deus não me chamou para ser mais um. Sabe qual era o segredo da força de Sansão? Obediência. Sabe qual era o segredo do poder sobrenatural de Sansão? Fidelidade a Deus. Tanto que ele dizia, se fizer isso eu serei como qualquer outro homem, porque ele sabia que ele não era como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outro homem, você não foi chamado para ser como qualquer outra mulher, você foi chamado para ser um separado, poderoso, com um propósito glorioso que Deus tem com você e através da tua vida.
Josué declarou que ele e a sua casa serviria ao Senhor, indicando que a escolha de Deus abrange a liderança espiritual do lar, eu e a minha casa. Ele era um líder, um general, uma grande liderança, mas começou na casa dele. Ó, eu não sei o que você já, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso é um posicionamento. Nessa casa aqui reina o Senhor. Quer cochear em 2 caminhos, 2 pensamentos, vocês escolhem. Fica à vontade. Mas eu não. Olha que posicionamento firme. Neemias envolveu as famílias na reconstrução dos muros, mostrando as famílias. Eu disse ontem aos homens, cada família foi colocada em frente a uma parte do muro. Cada família. Porque na frente da sua casa, quem reconstrói é você. Quer reconstrução? Se posicione como família. Famílias precisam se alinhar. Porque nesse muro espiritual, nesse muro de proteção, nós precisamos ser aqueles que, peraí, aqui, não vou deixar uma brecha na porta da nossa casa, né? Está todo mundo protegido, só que na porta da nossa vai estar essa brecha aberta? Está entendendo ou não? Ó, envolve uma proteção numa muralha, uma cidade inteira sendo protegida. Aí, imagine você, tem lá uma família, na porta da família, na porta da casa, é o único lugar que não construiu, que não restaurou. Por onde os inimigos iam entrar? Ali, na porta daquela casa, naquela família. Qual vai ser a primeira afetada? Aquela família. Vai lá para o capítulo 3 que você vai ver as famílias se posicionando. As famílias se unindo para restaurar. Não, querido, eu vou ser sincero com você. Eu não acredito que, não, eu estou porque essa é a vontade de Deus. Não é. Não é. É posicionamento. É se levantar e se posicionar. É se levantar e dizer, Deus, eis-me aqui, eu não sei muito o que fazer, mas eu vou gastar tempo com o Senhor, só vai me dar direção, eu quero o teu Espírito em mim, me ajuda a alinhar o meu coração com o teu coração, minha mente com a tua mente, eu preciso de direção, preciso de direcionamento, eu preciso de revelação, me impulsiona, me dê graça, me dê força, me favoreça, Senhor, eu quero me conectar com as pessoas certas, eu quero me unir às pessoas certas, porque essas pessoas, meu Deus, vão me ajudar no propósito, essas pessoas vão contribuir para o propósito que o Senhor tem comigo, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, eu quero olhar para a direção certa, eu quero olhar para onde o Senhor está olhando, me ajuda, Senhor, eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. Com uma visão e um espírito semelhantes ao de Moisés, Josué se destacou entre muitos. Josué, sabe o que Josué fez? O texto diz que ele era o único que estava, quando Moisés entrava para a tenda, para adorar o Senhor, falar com o Senhor, era o único que ficava ali no pé da tenda. Ele não saía do pé da tenda. Quem que você acha que Deus escolheu para liderar depois de Moisés? Quem que você acha que Deus escolheu? Foi Josué. Sabe por quê? Isso aqui mostra a sede que ele tinha. Eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero dar sequência nisso aqui. Tanto que foi feita uma transferência de espírito. Vai para o capítulo 34 de Deuteronômio que você vai ver o espírito sendo transferido. Unção sendo transferida. Unção sendo transferida. Foi um excelente servo. Deus transferiu para ele. Imagine você, um homem que toda jornada creu na promessa do Senhor, lá no deserto, saiu do Egito como escravo também, mas não permaneceu com a mentalidade de escravo. Está entendendo ou não? Saiu, ele foi escravo no Egito, bispo? Foi, mas ele não permaneceu com a mentalidade de escravo. A decisão de servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor começou lá no Egito. Ele já saiu de lá com a decisão. Apesar de muitos ter sucumbido, a incredulidade entrou, a Bíblia diz que não mostra em nenhum lugar que ele se deixou influenciar
pelas circunstâncias, atitudes, pelo comportamento. Por isso construiu uma vida extraordinária. Porque teve convicção, um posicionamento firme. Diga essa palavra, um posicionamento firme. Se você fizer escolhas hoje, como diz a palavra, se você fizer escolhas hoje, você chegará à sua terra prometida. Você vai cumprir com o seu destino, com aquilo que Deus tem com você. O texto diz, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, da nossa forma, biblicamente é como uma rebelião. Lembra de Saul? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porfiar é como a incredulidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel equiparou a rebelião de Saul ao pecado de feitiçaria, que se refere à prática de adivinhação e magia. Me ouça, hein? Presta atenção. Quando você faz do seu jeito, é como se você fosse um rebelde, rebelião, feitiçaria. Feitiçaria é uma grave ofensa, porque representa a busca por orientação fora de Deus, fora do poder de Deus. Parece uma coisa simples, não é? Ele colocou a sua própria vontade acima da ordem do Senhor, agindo como se pudesse determinar o que era correto. Não, eu vou fazer o que eu acho que é. Então o Senhor falou, ah é? Ponto, você está fora. Já procurei alguém para colocar no teu lugar. Está entendendo ou não? Sim ou não? O propósito é dele, a terra é dele. Quem é empresário aqui? Quem é empresário? Chega lá um cara que chegou outro dia lá na empresa, e aí você dá uma direção para ele, você dá uma orientação para ele, e ele vira para você e fala assim, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. O que você vai fazer com ele? Dá licença que você vai fazer aonde? Monta a tua empresa então. Né? É ou não é? Monta a tua empresa e dirige do jeito que você quer, porque aqui você não vai fazer do seu jeito. Vai fazer do jeito que a empresa estabelece, do jeito que eu, como cabeça nessa empresa, estou estabelecendo. Saul fez o seu jeito, seu modo, tratou como insignificante o que não é. Diga comigo, pequeno não significa insignificante. Diga aí, obediência parcial é desobediência. Queridos, excelência, tem meia honestidade? Ah, eu sou mais ou menos honesto. Gente, tem meia fidelidade? Tem. Não, amor, sou mais ou menos fiel a você, né? Não dá para ser 100%. Dá, gente? Não dá. Se você fala assim, eu sou meio honesto, não é desonestidade completa? Porque R$1 que não é seu, ou 1 milhão que não é seu, ou 100 milhões que não é seu, não é seu. É ou não é? Saul perdeu o favor de Deus para liderar como rei escolhido em Israel, justamente. Sabe por quê? Porque um rei era representante de Deus. Um rei, ele liderava, ele deveria refletir a obediência total a Deus. Sabe por quê que a quem muito é dado, muito será cobrado? Porque nós somos um modelo. Pessoas como nós, pessoas como vocês, lideranças, vai ser exigido mais, porque nós somos colocados como modelo. Como modelo. Quem quer reinar, gente? Sabe o que a Bíblia determinava ao rei? No começo do ano, eu fui abençoar o prefeito, né? Prefeito de Rio Preto, prefeito de Guapiaçu. Primeira coisa que eu dei a eles e li a eles. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está ao cuidado dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Sabe o que está aos cuidados dos sacerdotes? É para o seu uso. Você é rei, você é uma autoridade, você vai governar, você vai liderar esse povo, o povo de Deus. Então, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida,
para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei. E todos estes decretos, isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. As autoridades têm que ter uma cópia. Os senhores têm que ter uma cópia. E de dia e noite, meditar. Lideranças têm que ter uma cópia. Porque senão você vai liderar da sua cabeça. E da sua cabeça vai dar errado. Você vai fazer do seu jeito vai dar errado. Todas as pessoas que estão fazendo do seu jeito estão quebrando a cara, gente. Todas as pessoas que estão fazendo da sua forma, da sua maneira, estão quebrando a cara. Desobediência de Saul comprometeu a legitimidade como líder. As escolhas têm poder de alterar o nosso destino, seja para o bem ou seja para o mal. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse, diga comigo essa palavra, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Sabe por que você está perdendo? Porque você não obedeceu. Então Deus já procurou alguém para colocar no teu lugar. O que mostra esse texto? Que não era para ele ter perdido, era para ter sido estabelecido. O que nos faz perder quando nós saímos da rota? Quando nós saímos da direção que Deus tinha para nós. E muitas vezes, vai por mim, e você já sabe disso, as circunstâncias vai tentar nos forçar a sair. Vai ou não vai? Sim ou não? As circunstâncias vão tentar nos fazer sair da rota. Não saia. Não saia. Porque se você não sair, Deus vai estabelecer aquilo que Ele tem com você para sempre. Deus vai estabelecer com você e com a sua descendência. Você vai reinar. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem com você. Quer o diabo queira ou não, as pessoas queiram ou não. E para terminar minha leitura, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu, diga comigo, ali um altar, dedicado ao Senhor, que havia aparecido. Onde ele chegava, ele levantava um altar. Isso é lindo, cara. Isso é incrível. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu, prosseguiu em direção a Neguebe. Quer dizer, por onde Abraão passava, diga comigo, ele construía altares ao Senhor. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos e preste bastante atenção. Erguer altares. Abraão declarava publicamente a sua fé no Senhor em terra estrangeira. Esse altar simbolizava a aliança com Deus, que o chamou, e a confiança nas suas promessas. Esses altares eram uma forma de Abraão tomar posse. Diga com fé essa palavra, diga: esses altares eram uma forma de Abraão tomar posse espiritual da terra prometida. Você quer conquistar um lugar? Você quer estabelecer esse lugar? Levanta um altar de adoração ao Senhor. Sabe o que significa isso? É um lugar que você invoca o Senhor. É um lugar que você adora o Senhor. É um lugar onde você honra o Senhor. É assim que você estabelece a conquista de um território.
É assim que você expressa a sua fé. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló, lê aqui comigo. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Ó, Deus dando outra visão a ele. Primeiro Deus mandou olhar para o céu, agora manda olhar para o pó. A tua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Olha que lindo. Pisa nela, percorra nela. Percorra ela de alto a baixo, porque eu a darei a você. Tem uma coisa muito interessante aqui. Somente quando Abraão se separou de Ló, que o nome Ló significa véu, Deus voltou a falar com ele. Porque quando Deus mandou ele sair, ele levou com ele Ló, que possivelmente não era para ter levado. Então, Deus voltou a falar com ele e mostrou a ele a terra prometida. E aí o que isso significa para nós? Tem situações que nós precisamos nos afastar, situações, pessoas. Se não rompermos com comportamentos ou estilo de vida contrários, aquele que Deus estabeleceu para nós, aquele à luz da palavra de Deus, nós não pisamos na terra prometida. Você não pode ir para lá com influências erradas. Você não pode ir para lá com as pessoas erradas. Você não tem como ir para lá. Deus não tem como estabelecer. Deus não pode revelar tudo o que Ele tem para revelar para nós, estando no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo coisa errada. Entende? Então nós precisamos saber quem vai estar conosco. Ló estava com ele, e aí teve um momento que Abraão começou a caminhar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e Deus não falava com ele. Mas quando separou, o Senhor falou: levante seus olhos e olhe. Percorra essa terra, pisa nela de alto a baixo, porque eu vou dar a você. Deus tem grandeza para você. Deus tem algo glorioso para você. Nós precisamos nos apartar da mentalidade que nos cegam. A mentalidade que deixa a nossa vida, a nossa visão espiritual turva. Diante de tudo que o Espírito Santo nos mostrou aqui hoje, quero que você feche seus olhos agora. Fica evidente que as nossas escolhas moldam o nosso presente e o nosso destino eterno. Está evidente isso. A história de Terá nos alerta sobre o perigo de estacionar diante das perdas, das dores não resolvidas e da idolatria sutil que toma o coração e nos desvia do propósito de Deus. Ele interrompeu a sua caminhada e arrastou consigo aqueles que estavam sobre a sua liderança. Você tem a responsabilidade de se levantar hoje. Você que é uma liderança, se você parar, todos os seus vão parar. Se você romper, todos os seus vão romper. Quando se escolhe permanecer em Harã, o lugar da estagnação e da memória do passado, em vez de avançar rumo ao cumprimento das promessas do Senhor, a vida para. Não, eu quero o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. Eu quero seguir na direção que Deus tem comigo. Eu quero viver tudo que Deus tem comigo. Abraão, por sua vez, é o exemplo daquele que escolhe obedecer, mesmo sem entender completamente os desígnios de Deus. A fé de Abraão, expressa em obediência, foi o alicerce para que o Senhor cumprisse a promessa de formar uma nação santa e separada. Josué estendeu o peso
da liderança espiritual, quer dizer, ele entendeu o peso da liderança espiritual e da responsabilidade diante de Deus e do povo. Sua declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina sobre fazer escolhas consistentes, conscientes e consistentes em Deus. O Senhor continua buscando pessoas dispostas a romper com os ídolos do passado, com os vínculos nocivos, com os hábitos e as estruturas mentais que nos mantêm longe do seu propósito. É preciso deixar Ur e não estacionar em Harã, rejeitar o Egito e prosseguir até Canaã. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Há um destino a ser vivido, uma terra a ser conquistada, um chamado a ser obedecido. O que você vai fazer? Escolha hoje a quem você vai servir. A indecisão é uma escolha. Quem hesita entre dois senhores termina servindo nenhum. Você não vai ter fidelidade a nenhum deles. Deus não compartilha o coração com outros deuses, seja ele de pedra, de carne, vaidade ou ambição, que são deuses. Que nós possamos, portanto, ouvir a voz do Espírito Santo ao chamado para sair da terra da idolatria e caminhar com fé rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Que sejamos homens e mulheres que escolhem de forma consistente o Senhor, a fim de deixarmos um legado de bênçãos para as próximas gerações. Está na hora de você se levantar para deixar um legado para as próximas gerações, um legado de bênção. Escolha hoje. Escolha hoje. Deus está te chamando. Deus está te chamando por um posicionamento. Às vezes você viveu coisas aí na sua história, na sua jornada, a exemplo de Terá, que fez com que ele parasse no meio do caminho e se amargasse ali, se lamentasse, e viveu 205 anos e morre num lugar que não era para ser o lugar, porque ele saiu para ir para Canaã, mas parou. Se levanta hoje. Se levanta nessa manhã, porque Deus está te chamando. Se levanta nessa manhã com posicionamento, para ser um Abraão, para ser um Josué, para ser um Neemias. Deus está te chamando hoje para um posicionamento. Deus está te chamando hoje. Dá calafrio? Mexe com o seu interior? Gera medo? Desconforto? Mas e se Neemias não tivesse saído daquela zona de conforto? Será que ele teria promovido aquela mudança tão radical? Você é um Neemias para a reconstrução da sua vida. Você é um Neemias para a reconstrução do seu legado. Você é um Neemias para a reconstrução da sua família, do seu casamento, do seu financeiro. Você é um Neemias. Se levante aqui hoje. Qual escolha você faz? Talvez você está vendo tanta gente titubear em dois caminhos, dois pensamentos. E Deus está te chamando hoje para ser como Abraão. Não ter medo de ser radical. Estou saindo dessa posição. Estou assumindo um posicionamento. Estou saindo para pisar. Estou saindo na direção do chamado de Deus para a minha vida. Aos 75 anos, mudou radicalmente a sua vida. Quais as mudanças você vai fazer? Quais as decisões? Só não dá para ficar parado no mesmo lugar, porque morrer no mesmo lugar, eu acredito que é tudo que você não quer. Morrer no mesmo lugar é tudo que você não quer. Está na hora da sua vida andar.
Seja um homem dirigido por Deus, uma mulher dirigida por Deus, um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como falamos com os homens aqui ontem, alinha teu coração com o coração de Deus. Não corra o risco. Não faça do teu jeito como Saul. Era para Saul ter estabelecido o reinado dele. Ele nem se deu conta quando ele foi fazer do jeito dele. Então que Deus entendeu, você não está pronto para governar. Você vai fazer do seu jeito. E do seu jeito, estou retirando a unção de você. Estou retirando a unção de você. Homens, lideranças, autoridades, não faça do seu jeito. Não faça do seu jeito, porque Deus, se você fizer do seu jeito, Deus vai retirar a autoridade de você. Deus vai retirar a unção de você. E não vai fluir, não vai dar certo. Faça do jeito de Deus. Faça dirigido por Deus. Qual escolha você faz hoje? Hoje é dia de escolha. Diga aí, no seu lugar mesmo: Deus, eu estou me posicionando. Deus, eu sei o que o Senhor tem comigo. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores comigo, Senhor. Eu sei. Eu sei, eu quero. Eu quero. Eis-me aqui, Senhor. É uma unção que te impulsiona. É uma unção que te impulsiona. É uma unção. É uma unção que Ele derrama sobre a tua vida e te move. É uma unção que Ele derrama e te dá autoridade, poder para realizar, poder para ir aonde é o chamado que Ele tem para você. Diga a Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui, eu quero. Deus, eu quero ser o Neemias da minha vida. Deus, eu quero ser o Neemias. Deus, eu quero ser o Neemias da minha casa. Eu quero ser o Neemias da minha família. Deus, eu estou me posicionando. Eis-me aqui, Senhor. Diga a Deus. Tem uma terra diante de você para ser conquistada. Tem uma terra a ser conquistada. Tem a terra prometida diante de você. Levanta altares aonde você pisar. Levanta altares aonde você pisar. Levanta altares consagrando os lugares que Deus tem para você. Levanta lugares de autoridade, lugares de adoração a Deus. Levanta. Diga a Deus, Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou fazendo uma escolha hoje. Eu não vou titubear em dois caminhos, dois pensamentos, não. Deus, eu estou assumindo um posicionamento. Eu não vou ser covarde. Eu não vou ser covarde diante das circunstâncias, não. Deus, eu estou me posicionando. Deus está te chamando para esse alinhamento. Deus está te chamando. E se você estiver entendendo e dizer a Deus, Deus, vou pedir a você para fazer o que os homens fizeram ontem. Peça ao Espírito Santo que te ajude a alinhar o seu coração com o coração de Deus. Faz aí no seu lugar. Eu quero um alinhamento do meu coração, Senhor, com o seu coração. Porque se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, peça a Deus que Ele aumente a sua medida de discernimento, sabedoria. Que Ele aumente a medida de graça, favor e unção sobre você. Porque essa medida de graça, de unção, de sabedoria vai te impulsionar. Essa medida, você vai ter oposição? Você vai ter, mas a oposição vai cair. Toda oposição vai cair, ela não vai poder resisti-lo. Todas as oposições que se levantarem diante de você vai te moronar. Não podem impedir aquilo que Deus tem com você. Então diga, Deus, eu estou escolhendo hoje, Deus, a partir de mim nesse altar, Pai. A partir de mim nesse altar, meu Deus, coloca o Teu Espírito, Senhor, para que nós sejamos um povo, Pai, o povo que ilumina, o povo que salga. A partir de mim, meu Deus, levanta essa igreja, levanta, meu Pai, o nosso povo com poder, levanta o nosso povo com autoridade, levanta, meu Deus, levanta essa igreja, levanta os homens, levanta as mulheres, levanta, Deus, levanta, Senhor, que nós possamos impactar, meu Pai, a nossa geração,
que nós possamos ser esses homens, essas mulheres, que o Senhor encontrou o coração certo, meu Pai. Não perca o mover de Deus, não perca o mover de Deus. Deus não está parado, igreja. Deus não está parado, Deus não está parado. Se levanta. Deus não está parado, Ele está se movendo. Deus não está parado, Ele está se movendo. Vai, diga a Deus. Não importa se você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Não importa se você tem 75. Abraão se posicionou. Abraão teve a coragem de acreditar. Teve a ousadia. E construiu um legado. Uma história linda. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Diga a Deus, eu estou aqui, Senhor. Conta comigo, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele. Diga a Ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me usa, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim. Coloca o teu Espírito em mim. Deus vai colocar o Espírito dele em você. Ele vai aumentar a medida de graça e unção e favor sobre você. Você vai muito além de onde imaginou. Você vai fazer muito mais do que jamais imaginou. Lembre-se, o mundo está coberto de trevas, mas sobre você resplandece a luz do Senhor. O mundo está cercado por trevas, mas sobre você brilha a luz do Senhor. Aleluia. Atrai a presença dele para a tua vida. Atrai a presença dele para a tua vida. Atrai e diga: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Põe o teu Espírito em mim. Eu não quero o mesmo coração. Eu não quero a mesma mentalidade. Eu não quero o mesmo Espírito. Eu não quero, meu Pai, ficar parado em Harã, me lamentando, chorando aquilo que não vai voltar. Aleluia. Aleluia. Vai. Eu sinto que essa manhã é um ponto de virada. Eu sinto que essa manhã é um ponto de virada. Essa manhã é um ponto de virada. As decisões que você toma aqui vai influenciar, vai afetar diretamente a sua vida, os resultados. Se posicione agora. Chega de titubear. Chega de oscilar em dois caminhos e dois pensamentos. Chega. Chega de oscilar na fé. A decisão que você está tomando aqui vai afetar diretamente os resultados daqui para frente na sua vida. Faz isso agora. A palavra, ela vem, ela não volta vazia. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai se cumprir. Se levanta. Deus está buscando um relacionamento. Deus está buscando intimidade. Deus está buscando intimidade. Aleluia. Ouça a voz dele. Ouça. Ai, se encha de sonhos, porque são grandes. O que ele tem para você é grande. O que ele tem com você é grande. Aleluia. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Aleluia. Ouça a voz dele. Aleluia. Diga.
Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura a vida, que tira o homem do pó E o faz vencedor. e faz vencedor. Ele é o Deus. O Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Diga. Ele é o Deus que restaura vidas, Que tira. que tira o homem do pó. E o faz. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Eu quero que você pegue o teu propósito e que você declare agora tudo restaurado na sua vida. Nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai ficar da mesma forma. Diga, em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando. Eu serei o Neemias da minha vida. Eu serei o Neemias da minha casa. Eu serei o Neemias da minha família. Eu serei o Neemias. Nada vai permanecer do mesmo jeito. Chega, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver um novo tempo. É tempo, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu vou viver toda a glória, toda a grandeza que Deus tem para mim. Todas as promessas que Deus tem na minha vida, elas vão se cumprir. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, é tempo de restauração, é tempo de restituição. Eu declaro reviravoltas acontecendo, mudanças acontecendo, transformações acontecendo, a vergonha acabando, a vergonha chegando ao fim, as humilhações chegando ao fim, em nome de Jesus. Chega de vergonha. Chega. Chega de vergonha. Chega de humilhações. Chega. Chega de vergonha. Ah, ouça a voz dele. Eu não vou desistir. Não vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Lembre-se que Neemias organizou as famílias, estabeleceu, designou cada família a começar a fechar a brecha no muro na frente da sua casa. Então eles tinham a responsabilidade, cada um seria responsável pela aquela restauração daquele pedaço, daquele território. Cada um tem responsabilidade como família. E eu quero que você, num ato de fé, junto com aqueles que representam a sua família, ou seu grupo, seu time, sua equipe, e você vai dar as mãos a essa pessoa e vai dizer: nós vamos restaurar tudo que precisa ser restaurado. Nós não vamos ser a brecha, não. Nós vamos restaurar a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade. Nós vamos restaurar o que era só ruínas na nossa vida. Nós vamos viver os nossos sonhos, nossos projetos. Nós vamos viver as coisas que Deus tem conosco, os propósitos lindos que Deus tem conosco, em nome do Senhor Jesus. Isso, ore com o teu grupo, ore com a tua família. Nós nos unimos eu me uno a você. Nós nos unimos. Diga a Deus: eu uno a minha casa, eu uno a minha família, eu uno os meus, meu Pai, nesse propósito de restauração. No que depender de nós, nós vamos fazer, Senhor. O que estiver sobre a nossa responsabilidade, nós vamos fazer, Senhor. Nós faremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, é tempo de restauração. É tempo de restauração. Em nome de Jesus. Obreiros, se tiver alguém sozinho, vai lá.
Obreiros, se tiver alguém sozinho, vai lá orar com ela. Ora junto em concordância com ela. Ora junto em concordância. E diga, em nome do Senhor Jesus, eu declaro tudo restaurado. Eu declaro você entrando no melhor tempo. Tempo de restauração, de restituição. Ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor está restaurando os meus sonhos. Isso. É tempo de restauração. É tempo de restituição. O Deus dos céus, o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus, o Deus dos céus nos fará prosperar nesse propósito. O Deus dos céus nos fará prosperar. Essas são as palavras de Neemias. O Deus dos céus, o Deus dos céus nos fará prosperar. Seja abençoado. Seja abençoado. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Isso, pode fazer a corrente. Agora feche os seus olhos com o seu propósito no seu coração. Enxergue e visualize você entrando no melhor tempo da tua vida. No tempo de restaurações, de restituições, de crescimento, de avanços. Se levante nesse espírito. Se levante nessa fé. E se veja. Se veja entrando no melhor tempo da sua vida. Tempo de restauração. Tempo de restituições. Tempo de crescimento. Tem promessas aí que estão atrasadas. E Deus quer cumpri-las na sua vida. Tem promessas aí que já era para estar acontecendo. Veja isso. Sua vida restaurada, casamento, família, financeiro, saúde, tudo restaurado. Vivendo esse tempo de glória. Vai acontecer. Vai acontecer. Fala assim, ó, palavras de Neemias, diga comigo, diga: o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Diga aí: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Então o Deus dos céus vai te capacitar. Agora faz a tua parte. Faça a tua parte. Levante as suas mãos. Eu oro com você e eu abençoo a tua vida. Eu declaro que você saia daqui com escolha. Escolhas, decisões que vão afetar profundamente a sua vida a partir de agora. Que você saia daqui com o coração alinhado com o coração de Deus. Coração sensível. Coração dirigido pelo Espírito Santo. Que você saia daqui. Chega de oscilação. Porque você está se levantando na fé. E você é uma espécie de Neemias. Que se levantou para mudar o que está aí como crônico. Você vai se levantar, sair daqui para ser como Josué. Não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu não quero saber quais são as escolhas que as pessoas ao redor estão fazendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai sair daqui para ser um Abraão. Que não tem medo de confiar em Deus. Sabe o que me encanta em Abraão? Que Abraão não tem um milagre que ele tenha operado.
Ele não abriu o mar vermelho, ele não extraiu água da rocha, ele não ressuscitou, ele não curou, fogo do céu não desceu. Mas por que ele é chamado o pai da fé? Porque ele foi capaz de obedecer. Ele foi chamado o pai da fé por conta da obediência. Então se levante com o espírito de obediência. Você vai viver e deixar um legado incrível para os céus. Eu declaro que você entre no melhor tempo da sua vida. Tempo de restauração, tempo de restituições e tempo de grande crescimento, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que você saia daqui com uma medida de fé maior, com uma unção maior, com um espírito mais elevado, que Deus acrescente sobre você uma medida de favor muito maior, que você encontre graça, favor aonde você for, aonde você pisar, em nome do Senhor Jesus, e que essa graça te impulsione, que ela te alavanque, que ela te leve a lugares que você nunca imaginou chegar, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e possuo essa oração e esta unção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte. A casa está no Senhor.